Mas nessa manhã, eu decidi repartir com vocês uma mensagem que tem muito a ver com o nosso relacionamento diário com Deus. Mas eu quero fazer um pedido para você. Eu saí de Jacareí agora de manhã com a minha família. Minha esposa está ali com os meus filhos, a Carol, o Vitor e o Diego. Nós viemos e eu tenho um pedido para vocês, se vocês puderem. Que vocês abram o coração de vocês para a mensagem de hoje. Vocês podem deixar o coração de vocês aberto para Deus falar? Esquece o homem aqui, o ser humano. A Bíblia, a palavra de Deus, tem uma mensagem para você nessa manhã. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você trouxe, no Salmo 103. Salmo 103. Os versos 17 e 18. Eles são a chave aqui para a nossa mensagem de hoje. Salmo 103, versos 17 e 18. E antes da gente ler, eu gostaria que nós mais uma vez orássemos a Deus, abríssemos nosso coração e falássemos com Ele nesse momento. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Apesar dos desafios ao longo dessa semana, sabemos que o Senhor esteve ao nosso lado e está mais uma vez aqui. Que seus santos anjos estejam dentro e fora desse lugar cuidando de cada um de nós. E que seu Santo Espírito habite no nosso coração e abra a compreensão para a Tua palavra, é o que pedimos por Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Salmo 103, versos 17 e 18. Diz assim: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram de seus preceitos e cumprem. A aliança de Deus é eterna. O grande eu sou, aquele que diz assim: eu fui, eu sou e eu sempre serei. Eu queria começar com uma pergunta para vocês aqui. E a pergunta é a seguinte: responda para você mesmo. Você já mudou de opinião sobre alguém? Ou sobre alguma pessoa, alguém, ou alguma situação? Já mudou de opinião? Já ou não? Já mudou de opinião? Nem sempre mudar de opinião é algo ruim. Aliás, às vezes é bom a gente mudar de opinião. É bom porque mostra amadurecimento, crescimento. Por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos. Se você perguntar para ele qual que é a prioridade dele hoje, é brincar. Só que com 40 anos, quando ele chegar aos 40, e se a prioridade dele for brincar, alguma coisa está errada. Concorda comigo? Então, mudar de opinião é sinal de crescimento. Só que eu não quero dar essa ênfase à mensagem, eu quero dar uma ênfase um pouco diferente. Nem sempre mudar de opinião é sinal de crescimento. Às vezes mudar de opinião é sinal de imaturidade também, de inconstância. Por exemplo, não entrando no mérito da questão sexual, mas um exemplo para vocês. Eu conheci a história de um homem, se você pesquisar na internet depois, pesquise com mais calma, chamado Charles Kane, o nome dele. Um senhor, imagina aquele homem típico pai de família americano, cabelos grisalhos, meia idade, 50 anos, bigode grisalhos, pai de 2 filhos, esposa, e de repente esse homem fala assim: cansei, eu agora quero me tornar Samantha Kane. E ele se transforma em Samantha Kane. Ele faz uma cirurgia, muda todas as opções possíveis, vira Samantha Kane, e você pode visualizar depois, se interessar, aquela cena daquele homem que agora se transformou numa mulher loira, tal, né? Ou numa nova pessoa. E daí ele começou a namorar, durante 15 anos, aproximadamente, ele namorou com um empresário, ele era um homem bem sucedido. Mas chegou um momento, ele disse assim: cansei. Até aí é relativamente comum a gente ver isso. Relativamente comum. Mas ele disse: cansei.
E ele volta ao desejo de ser Charles Kane novamente. Só que agora ele volta não sendo aquele homem, ele volta sendo um homem bombadão, forte, loiro, musculoso, e ele muda, e tem que mudar novamente todas as opções sexuais ali, tirar uma pele daqui, ajustar as coisas. Ele começa a namorar com uma mulher, noiva com uma mulher. Eu estou contando essa história, sabe por quê? Porque ela dá uma pálida lição para nós de que o ser humano, ele é inconstante. Que o ser humano, nós somos assim. Quantas vezes alguém prometeu para você e não cumpriu? Quantas mulheres estão sentadas aqui e no altar, o noivo, até então esposo, diz assim: eu vou te amar para sempre. E está você sentada sozinha aí. Muitas vezes o quê? Abandonada por aquele que prometeu e não cumpriu. Quantas pessoas disseram coisas para você e magoaram? Agora, olhemos para nós. Quantas vezes você já mentiu? E não me diga que você nunca mentiu. Porque nós somos assim. O ser humano, ele promete e não cumpre. Mas a Bíblia diz assim, que existe um Deus, Criador, que diz: eu sou aquele que promete e cumpre. Eu sou aquele que fiz o ser humano para que o ser humano fosse feliz. E Deus diz assim para mim e para você nessa manhã: eu criei você para fazer você feliz, e eu vou fazer você feliz, se você quiser. Vá comigo, por favor, até o livro de Gênesis, e nós vamos introduzir um pouco esse tema. O Deus da aliança, o Deus que abençoa gerações daqueles que são fiéis, aquele Deus que não muda. Gênesis capítulo 2, versos 15 e 16, diz assim, Gênesis 2, 15 e 16: tomou, pois, o Senhor a Deus o homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto com o homem, dizendo assim: olha, quando você quebrar essa aliança, você vai morrer. E quando a gente fala de aliança hoje, eu estou com a minha aliança aqui. Muitas vezes uma aliança não quer dizer nada. Uma aliança política é muito comum. Um partido se envolve com outro partido, alianças políticas. Na outra eleição ele se envolve com outro. Interesses. Mas Deus está dizendo o seguinte: quando eu faço uma aliança, a aliança é uma aliança eterna, perpétua. Nesse texto aqui nós encontramos uma mensagem. Deus dizendo assim: aquele que for fiel a mim, eu vou abençoar eternamente. Foi esse o compromisso que ele fez com Adão e Eva. Mas Adão errou. Eu fico imaginando a seguinte cena: Adão erra, e Satanás olha para Adão, para Deus, e dá uma gargalhada. Imagina ele dando uma gargalhada dizendo assim: e agora? Você não é um Deus da aliança? Você não é um Deus que diz que vai matar o ser humano? Mata agora! Ou você é um Deus que diz que é amor? O que você vai fazer? Naquele momento, Deus, ele vai em busca do ser humano que quebrou a aliança. E ele faz uma pergunta para Adão. Sabe qual é a pergunta que ele faz para Adão? Onde você está, Adão? E a pergunta que ele faz para mim e para você quando nós quebramos a aliança: quem de nós nunca quebrou uma aliança aqui? Você já quebrou com Deus. Você já quebrou com o ser humano. Eu já quebrei. E Deus nessa manhã está dizendo assim: meu filho, onde você está? Adão quebra. E Deus faz um compromisso com Abraão. E é bem interessante, nós não vamos ler, mas se a gente vai até Gênesis capítulo 15, a gente percebe algo interessante. Lê com calma depois. Em Gênesis 15, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, pega um animal, serra esse animal no meio. Tente imaginar essa cena. Parta esse animal no meio. E a Bíblia diz assim que uma parte do animal ficou de frente para a outra parte, cerrada. E no meio daquelas partes passa uma fumaça.
representando a presença de Deus. E naquele momento, Deus faz um compromisso com Abraão, dizendo assim: Abraão, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Eu prometo. Se eu não cumprir, vai acontecer comigo o que aconteceu com esse animal aqui. Só que se você quebrar a aliança, vai acontecer com você o que aconteceu com esse animal. Você vai morrer. Abraão quebra a aliança. Moisés quebra a aliança. O povo de Israel, levado várias vezes ao cativeiro, quebrou a aliança. Moisés morre. Deus ressuscita Moisés. Você conhece essa parte da história. E de repente, quando ele vai levar Moisés para o céu, quem que enfrenta mais uma vez a Deus? Satanás disse: peraí, não. Você vai levar para o céu? Qual o salário do pecado? A morte. Você não vai levar ele para o céu. E Deus diz assim: eu vou levar. E Satanás disse: você não pode levar. Agora, humanamente falando, pense comigo aqui. Deus disse: eu vou levar, eu posso. Satanás disse: você não pode. Porque ele pecou, ele errou, ele tem que morrer. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Humanamente, quem estava certo, Deus ou o diabo? Responde para mim. Deus ou o diabo? O diabo estava certo. Por incrível que pareça. Só que ele não sabia de uma coisa. Que o Deus eu sou, de João capítulo 10. Nós não vamos ler, mas em João 10 você vê ali vários termos. Eu sou o pão da vida. Eu sou o cordeiro. Eu sou aquele que vai morrer por Moisés. Eu sou aquele que morreu por todos aqueles presentes na igreja do Riacho Grande, no primeiro sábado de outubro. Eu sou aquele que renova a aliança. Deus renova a aliança dele comigo e com você. Quantas quebras nós já fizemos? Quantas falhas, quantas promessas. E nessa manhã Deus está dizendo assim: eu renovo a aliança. Agora, será que foi fácil para Jesus morrer? Sabe o que Ellen White diz? Ela diz assim, que quando Jesus sobe no monte da transfiguração, e ele se encontra com dois personagens lá. Quem são os dois personagens? Me ajude, por favor. Moisés e Elias. Ele encontra, e sobe com alguns discípulos. Quando ele olha para os personagens, para aqueles homens, Ellen White diz assim, que no coração de Jesus, ele tinha medo da morte. E Moisés e Elias olham para Jesus, com um olhar triste, sofredor, dizendo assim, no olhar, dizem assim: Senhor, se o Senhor não morrer na cruz, nós vamos ter que descer e morrer eternamente. E ela completa dizendo assim: para cumprir a aliança que Deus prometeu, que Ele prometeu, Ele desce com o coração aberto, disposto a morrer por eles, por mim e por você também. A cruz do Calvário é a renovação da aliança que nós quebramos todos os dias. Todos os dias. Mas na cruz Jesus renova comigo, com você. Na cruz Jesus está dizendo assim: eu posso fazer você feliz. Me permita contar uma história para vocês. Essa história é muito particular. É minha. É a história do meu avô paterno. Me permita contar essa história. Meu avô nasceu na Bahia em 1908. Eu não sei, tem algum baiano aqui? Não sei se tem algum baiano. Tem? Baiano, tem alguns baianos aqui, né? 1908. Naquela época, e vocês conhecem muitos assim, ou são descendentes, naquela época que os nordestinos, até hoje, os nordestinos saíam e vinham para onde? Para tentar a vida. São Paulo. E meu avô, com 18 anos de idade, na minha opinião, hoje que tenho mais que isso, um adolescente, 18 anos, ele saiu, nunca mais viu pai e mãe, irmãos, saiu da Bahia e disse assim: eu vou para São Paulo. Só que no meio do caminho, ele parou.
parou em Minas, sul de Minas. E não sei se você já ouviu falar que mineiro é baiano cansado, né? Já ouviu falar que mineiro é baiano? Então, ele é esse mesmo. Ah, está muito longe, vou parar aqui. Mineiro, virou mineiro. E eu sou neto de baiano cansado. Parou no sul de Minas, 18 anos, se casou, um militar, se tornou militar. Sabe aquele homem assim de sim, sim, não, não? Você é aquele homem assim, eu estou vendo muitas cabeças brancas aqui, muitas pessoas experientes. Aquele homem que eu olhava para ele, eu via sim, sim, não, não. E aconteceu algumas cenas interessantes na trajetória dele, que eu ouvi do meu pai depois. Meu avô era analfabeto, chegou em Minas, começou a aprender a ler lendo a Bíblia. Ele era da religião mais tradicional do Brasil. Começou a ler lendo a Bíblia, e de repente alguém de uma denominação protestante chamou ele para visitar. Ele visitou e começou a fazer uma reunião na casa dele. E o líder da antiga igreja dele mandou uma mensagem para o meu avô, dizendo assim: você está proibido de fazer culto dessa igreja protestante na sua casa. E meu avô pediu permissão para o superior dele, militar, para mandar uma mensagem, resposta para o líder religioso. E ele mandou uma carta, e a carta tinha uma frase, e a frase era a seguinte: na minha casa quem manda sou eu. E continuou fazendo culto. Zacarias Gregório de Sá. Começou a ler a Bíblia. E eu me lembro que com seus 80 anos de idade, ele falava assim: eu tenho saudade dos meus pais, nunca mais vi meu pai, nem comentava, né? Mas ali na trajetória da vida dele, ele começou a estudar e de repente se deparou com o quê? Com um dia bíblico. Qual é o dia de guarda? Ele olha, sábado. Mas eu estou aprendendo sobre outro dia na igreja. E ele muito firme, respeitoso, mas firme. E ainda casou com uma italiana, por isso que eu sou meio mistura de italiano com baiano, eu sou, né? E daí, o fato é que ele chegou e até o pastor falou assim: pastor, com muito respeito, o senhor está ensinando um dia, a Bíblia está falando que é outro dia, me explica o que está acontecendo, eu não estou entendendo. E o pastor disse uma frase que muita gente fala por aí. E o pastor falou a seguinte frase: Zacarias, qualquer dia serve. Qualquer dia serve, o importante é você guardar um dia, o importante é você buscar Deus. E mais uma vez, firmemente, meu avô disse a seguinte frase: pastor, qualquer dia serve para você. Se está escrito sábado, é o quê? É o sábado, pastor. Meu avô faleceu, eu tinha 11 anos de idade. Eu estava estudando na escola adventista e recebi a mensagem do falecimento dele. Antes dele falecer, eu me lembro que eu ia na casa dele às vezes, uma casa simples. Eu chegava na casa dele de manhãzinho com os meus pais, e ele estava ali, a porta entreaberta do quarto, ele ajoelhado, orando, ficava um bom tempo orando, eu observava aquilo, cantava sozinho, fazendo culto de manhã, umas 4, 5 músicas do inário, cantava sozinho, lia a Bíblia, e depois de tudo isso ele saía. Eu me lembro que o meu avô para mim era o Abraão, que saiu da terra, da parentela, porque ele chegava na hora do almoço, estava reunido às vezes a família, os netos, bisnetos, as noras, ele orava, levantava a mão, e dizia assim: Senhor, abençoe o alimento, e falava, e depois falava assim: e abençoe filhos e filhas, genro, nora e netos. E terminava a oração, em nome de Jesus, amém. No túmulo dele está escrita a seguinte frase, um texto bíblico, Apocalipse capítulo 2, verso 10, diz assim: sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Algumas vezes eu já fui até o túmulo dele, mas sempre que eu me lembro do meu avô, eu penso em uma coisa, eu queria repartir com vocês agora o que a Bíblia diz. Ela diz assim, que ela fez, através de Cristo Jesus, a palavra de Deus diz assim, através de Cristo Jesus foi feita uma aliança. Mas não é uma aliança feita, no meu caso, com o meu avô simplesmente, e eu sou beneficiado dessa aliança.
Essa aliança hoje é uma aliança pessoal. Quando eu estiver lá no céu, se eu estiver no céu, eu quero chegar primeiro para Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui graças a Ti. Graças a Ti. Mas eu quero encontrar com o meu avô lá no céu e dizer assim: avô, muito obrigado. Porque se eu tive o privilégio de um dia estar pregando nessa igreja, se eu estou tendo esse privilégio aqui, é porque um dia, um homem, lá no passado, disse assim: sim, sim, não, não. Só que a aliança que meu avô fez com Deus não vale para mim. Eu tenho que fazer uma aliança com Deus para eu estar no céu. Deus não tem pedigree. Deus não tem família X, família Y. Deus não tem família que está na lama e Ele diz: essa aqui eu não vou abençoar. Não, essa daqui é família pastoral, essa aqui é família isso. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. E por isso Deus diz assim: a minha aliança é com você. Hebreus capítulo 8 diz assim que o compromisso de Deus, aquele compromisso que Ele fez com o povo de Israel no passado, da lei nas tábuas de pedra, ela não vale mais hoje. O compromisso de Deus é colocar onde a lei de Deus hoje? No seu coração. Esse é o compromisso de Deus. Essa é a aliança que Ele faz comigo, com você. E Ele diz assim: eu vou fazer você feliz, se você for fiel a mim. Eu acho que muitos aqui sabem o que é um GPS. Eu gosto sempre de usar esse exemplo. Para eu chegar aqui, que aliás eu confundi um pouquinho, eu tive que usar o GPS. Eu coloquei assim: Igreja do Riacho Grande. Sabe onde eu fui parar, né? Daí eu fui parar na outra igreja lá. Eu falei: gente, não é aqui, eu já fui 2 vezes, mas, pastor, dá um endereço aí. Daí eu coloquei no GPS, cheguei aqui. O GPS ele serve para dizer o seguinte: esse é o caminho. Só que se eu tivesse querendo chegar aqui e pegasse a Dutra, por exemplo, sentido Rio, eu ia chegar aqui? Quando o GPS percebe que você está no caminho errado, sabe o que ele faz? Ele fala assim: recalculando rota. Agora você vai ter que dar uma outra volta, pegar outra estrada, você já está mais longe, dá para chegar lá, mas você vai demorar mais. Você vai gastar mais pedágio, mais combustível, às vezes vai ter que pegar uma estrada toda esburacada aí, porque você escolheu errado. Era para cá. E Deus, Ele age sabiamente. Me perdoe o exemplo, mas Deus age como nosso GPS. Ele diz assim: esse é o caminho. Só que se você errou o caminho ou escolheu um caminho errado, eu vou redirecionar a sua rota. Em algum momento da sua vida você quebrou a aliança, você escolheu errado, você não foi fiel a Deus, e hoje você está percebendo os frutos dentro da sua família, na sua vida, questões emocionais, questões espirituais, questões familiares. Sabe o que Deus diz? Ele diz assim: eu posso renovar a sua esperança e eu vou fazer você feliz. Às vezes vai doer mais, às vezes você vai ter que gastar mais pedágio, vai demorar mais, você vai ter que andar por mais estradas, você vai ter que gastar mais combustível, mas no final, se você for fiel a mim, eu vou abençoar você, porque eu sou o Deus da aliança. E nessa manhã Deus está dizendo para você o seguinte: eu quero renovar com você a minha aliança. O Deus do Antigo Testamento, o grande eu sou, Ele diz para você o seguinte: eu criei você para te fazer feliz, e eu vou te fazer feliz se você for fiel a mim. Olhando para a igreja aqui, eu vejo pessoas experientes, eu vejo famílias, eu vejo histórias de vida, eu vejo pessoas que, quem sabe, eu olho e vejo famílias quase que perfeitas aqui da frente, mas você sabe as lutas que você tem, você sabe os erros que você já cometeu, você sabe as consequências muitas vezes que você tem sofrido por escolhas erradas, ou porque alguém errou com você.
Mas eu gosto muito do que Ellen White fala sobre José do Egito. Ela diz assim que Deus não colocou José no Egito, jogando ele dentro da prisão, na casa de Potifar, mas ele usou, apesar de tudo isso, de uma maneira sobrenatural que ninguém entende, ele usou tudo isso para cumprir na vida de José o propósito que ele tinha. As pessoas podem pisar com você. Você pode ter errado, ido para outra rota, ter falhado, ter mentido, ter quebrado a aliança com Deus, mas ele diz assim, a partir do momento em que você renovar a aliança comigo, eu vou cumprir na sua vida as minhas promessas, porque eu sou Deus que promete e cumpre. Eu não sou ser humano para mentir, eu sou Deus da aliança. Para mim esse é um dos temas mais bonitos da Bíblia, irmãos. Sabe por quê? Porque de Gênesis a Apocalipse Deus diz assim, eu sou o Deus da aliança. Eu criei o ser humano para fazer ele feliz, e eu vou fazer ele feliz. Deus faz um convite para você nessa manhã. E o convite que Ele faz é o texto que está lá gravado, no túmulo do meu avô, que eu tenho que colocar no meu coração, e você tem que colocar no seu coração. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia eu quero chegar no céu. E eu quero ter a oportunidade de encontrar com meu avô, voltando à história. E chegar para ele e dizer assim, vô, ele olhar para mim e falar, imagine você, uma pessoa já experiente com seus filhos, netos, ou quem sabe não tem ainda. Você poder, lá no céu, e meu avô poder olhar para mim e falar assim, peraí Fábio, é você? Eu te conheci com 11 anos, você está assim agora. Eu falei, vô, peraí, eu vou apresentar para você agora os meus filhos, vô. Os meus netos, vô, vem cá. E eu não vou ver aquele senhor de 80 anos mais, 80 e tantos. Eu vou ver um jovem, que vai ser o meu avô. Você já pensou nisso? Porque a gente imagina, meu avô vai estar tão jovem quanto eu, mais jovem do que eu sou hoje. E quem sabe eu mais jovem também. E você vai poder ver os seus. Só que a partir do quê? Da sua aliança. Se você errou, sabe o que Deus diz? Infelizmente, as consequências dos seus erros vai até 3 ou 4 gerações. Aqueles que tomam decisões erradas, infelizmente os filhos, os netos, até os bisnetos sofrem as consequências. Só que Deus abençoa até quantas gerações os que o amam? A aliança que Deus faz não é com pedigree. A aliança que Deus faz é com você agora, com você. Se você veio de uma família promíscua ou de uma família extremamente religiosa, não importa. Deus está dizendo o seguinte, eu faço uma aliança com você agora. E eu vou abençoar a sua família por causa de você. Se você errou até agora, se eu errei, Deus está dizendo assim, eu renovo a minha aliança com você, uma aliança eterna. E Deus vai abençoar a sua família. Eu gosto muito do que Jesus disse certas vezes para os discípulos, Senhor, João pergunta, Senhor, que vantagem tenho eu de seguir o Senhor? O jovem rico acabou de te abandonar. E sabe o que Jesus responde? Ele diz assim, todo aquele que for fiel a mim, receberá 100 vezes mais nessa terra. E ainda receberá o quê? A vida eterna. Agora eu pergunto para você o seguinte, meu avô morreu pobre. Ele recebeu 100 vezes mais nessa terra? Quando Deus diz receber 100 vezes mais, não é receber dinheiro, fama, poder, influência. Quando Ele diz receber 100 vezes mais, diz assim, você vai ver a bênção sobre o teu lar. E muitos você nem verá depois da morte, só lá no céu. Se você for fiel a Deus hoje, apesar das suas falhas, dos seus erros, e deixa eu fazer um convite muito especial para você. Eu já errei, você já errou com seus filhos, já errou com alguém, e você vê as consequências hoje. Liga para o seu filho depois e fala assim, filho, eu vou orar por você. Deus vai abençoar você. Quem de nós nunca errou? Alguém pode ficar de pé e dizer assim, eu nunca errei? Eu nunca menti?
Eu nunca quebrei uma aliança porque nós somos bons para apontar os erros dos outros, né? Meu marido errou comigo. Minha mulher pisou na bola comigo. O meu filho prometeu 1000 vezes e não fez. Só que nessa manhã Jesus está dizendo para mim e para você o seguinte: eu renovo a minha aliança com você. E eu vou abençoar o seu lar apesar dos seus erros. Você acredita nisso? Você acredita que Deus é o Deus que promete e cumpre? Eu poderia dizer algo para vocês aqui. E eu vou dizer. Eu não acredito nessa teologia que prega a bênção pela bênção. E nós não acreditamos nisso. Mas a gente subestima Deus. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Jesus que ressuscitou os mortos, o mesmo Deus da aliança do Antigo Testamento é o Deus da aliança de hoje. E se Ele olha para você e diz assim: eu vou abençoar o seu lar, se você for fiel a mim, Deus vai abençoar. Você acredita nisso? Eu vou abençoar o seu lar. Eu vou reconstruir a sua história. Apesar dos seus erros, apesar das suas falhas. Eu gosto muito do que, e mais uma vez vou citar ela, porque Deus tem usado essa mulher. É sobre ela que eu vou falar semana que vem, no programa. Ellen White diz o seguinte, que por causa da fidelidade de Noé, um homem simples, ele era fazendeiro, construiu uma arca, por causa da fidelidade daquele homem, de um homem, por causa da sua fidelidade, ela diz assim, pela fidelidade de um homem, Deus salvou todos os membros da família dele, todos os filhos, todas as noras, e a mulher dele. Por quê? Porque ele foi fiel. Esse é o momento de você escolher ser fiel a Deus. Louvado seja Deus se você já tem visto a bênção da sua escolha na vida dos seus descendentes. Mas se você não tem visto, Deus diz assim para você, ainda dá tempo de retornar. Vai doer mais, mas eu sou o Deus que não muda e eu vou fazer você feliz. E vou fazer o seu lar feliz, a sua família feliz. Eu não combinei nenhuma música, louvado seja Deus porque você tem tocado. Mas eu queria fazer um convite para você. Nós podemos até cantar agora uma música. Mas eu quero fazer um convite um pouco diferente para você. Que você abrisse o seu coração dizendo para Deus, você e Deus agora, Senhor, eu renovo a minha aliança com o Senhor. Se um dia eu quebrei, se um dia eu tirei a minha aliança com o Senhor, nessa manhã eu renovo a minha aliança. E eu coloco nas tuas mãos os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos. Ou se você ainda nem casado é, Deus está dizendo assim, eu posso abençoar a sua descendência, se você for fiel a mim. Porque eu abençoo até 1000 gerações daqueles que me amam. Ah, pastor, eu sou um Zé Ninguém. E daí? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu não ia contar. Temos tempo ainda? Temos. Deixa eu contar uma história para vocês. Me permitam. Quando eu saí do programa Missão 360 e eu fui entrar no programa Lugar de Paz, era uma segunda-feira e o programa 5 da tarde. Eu fui apresentar o programa 5 horas. E uma segunda-feira, nunca tinha acontecido isso na Novo Tempo. Saiu a TV do ar, eu não consegui apresentar o programa no primeiro dia de estreia. Terça-feira, eu fui apresentar o programa e na hora do programa, não entrou no ar. Eu falei, tem uma coisa errada, na hora do programa, 2 dias. No terceiro dia, ficou 5 minutos do ar, saiu. No quarto dia, que era uma quinta-feira, eu fui almoçar com alguns jovens que trabalhavam comigo, a gente ia se despedir de uma moça que trabalhava e não ia trabalhar mais a Novo Tempo, e na hora do almoço a gente foi para um restaurante ali perto, uma taquicardia tremenda em mim, coração a 1000, e eu assustei, falei, nunca, o que é isso que aconteceu? Pedi para me levar no hospital, um rapaz aí me levou, chegando no hospital, mediram a minha pressão, aferiram a pressão, estava alterado um pouco, e fizeram um exame, resolveram fazer um exame.
E ao fazer o exame, detectaram uma tal de CPK. Pode ser que alguém seja especializado na área, mas CPK é um marcador de necrose muscular e ele marca também a questão do infarto, a possibilidade de ter infarto ou não, algo nesse sentido. Eu sei que é o seguinte, a CPK normal é 170. A minha estava 4.000. O que acontece? Marcador de necrose muscular. Quando você faz muito exercício, é natural você perder um pouco do músculo, morre um pouco do músculo, né? E corre risco de ir para a corrente sanguínea. O meu tinha ido muito. E o meu sangue estava impuro. E segundo um médico da igreja que eu conversei depois, trabalhou 26 anos, trabalha ainda em laboratório, ele falou assim, pastor, uma pessoa que está com 1.500, eu já encaminho na hora para o médico, porque é infarto fulminante. Você estava 4.000. Eu tinha exagerado na musculação, fazia anos que eu não fazia, fui jogar vôlei um dia, braço e tal, exagerei. E eu querendo cuidar da saúde, exagerei. Chegando ao hospital, fiz o exame 4.000. Pedi para a moça, me libera um pouquinho desse exame, eu vou apresentar um programa e volto. Eu fui lá, apresentei na quinta-feira do programa, voltei, olhei o resultado do novo exame, 5.000, tinha aumentado. Ela falou assim, vai para casa, se cuida, bebe bastante água, volta amanhã cedo. Voltei sexta de manhã, fui olhar o resultado de um outro exame, 7.000. E eu me lembrei que o último velório que eu havia feito, antes de voltar para Novo Tempo, como pastor de uma igreja, era de um irmão jovem que havia falecido por causa disso. E a cabeça fica, né? E a médica disse, você vai ter que ser internado, tomar 24 horas de soro para limpar o sangue. A urina estava quase laranja, não era nem amarela. Para limpar isso, para voltar ao normal. E eu fui, primeira vez que eu havia sido internado, isso há 1 ano e meio atrás. Avisei minha esposa, que estava com os meninos, nem avisei meus pais, só tinha gente na cidade ali, né, de família. Daí, sexta-feira, 6 da tarde, 5h30, eu deitado no hospital, comecei a ler a Bíblia, assistir a Novo Tempo e orar, é o que eu fazia. Liguei a TV, estava eu lá, no lugar de paz, que o de sexta-feira é gravado, a gente grava na segunda. E estava eu lá me assistindo, de repente eu comecei a pregar para mim lá. Você que está aí no leito de hospital, doente, Deus é contigo. Eu falei, poxa, é para mim. Eu estou pregando. Eu pregando para mim mesmo. Falei, Senhor, que bom. Acredito nisso, acredito. E daí passou a sexta, passou o sábado, minha esposa foi com os meus meninos almoçar na casa de um casal muito querido. E daí esse casal, ela só contou para eles, para não dar alarde nenhum. E eles foram me visitar sábado à tarde. E eu estava lá, Senhor, será que eu vou sair daqui? Esperando que abaixasse, que não desse nenhum piripaque ali na hora, em algum momento, e né, um infarto fulminante, e ali e vai, lendo a Bíblia, orava e cochilava e tal. De repente esse irmão chegou para mim, e esse homem tem uma sensibilidade espiritual extraordinária. E ele chegou e falou assim, pastor, teu menino é agitado, teus meninos, né, tal, não sei o que, conversando comigo, são agitados, igual você, né, pastor, brincando, tal. Estão falando bem dos meninos, né? A gente está falando em casa, eu gosto, não sei o quê. Pastor, Deus teve que enviar você aqui para esse hospital para poder falar com você, porque você corre tanto que você não tem tempo de ouvir a voz dele. Parece estranho, né? Mas eu recebi aquela mensagem ali. Ele foi embora, oramos, e eu comecei a chorar. Falei, Senhor, será que o Senhor teve que me colocar aqui para eu poder parar e ouvir o Senhor falar? Eu abri um texto da Bíblia, que diz o seguinte, o primeiro texto que eles saíram a abrir, fala assim, se você for fiel aos meus mandamentos, aos meus estatutos, você não terá as doenças dos egípcios, porque eu sou o Deus que te sara. No dia seguinte, domingo, o médico me deu alta, tinha baixado para 3.000 e pouco. Mas pode ir para casa, evita carnes para limpar, muita água, bebe muita água e tal. Sexta-feira seguinte, eu fiz o exame, o ideal parece que é 170, eu acho, estava 130, baixou para 130.
E eu aprendi 3 lições com essa história, que eu quero repartir com você. Primeira coisa, ninguém é melhor do que ninguém. Eu estou aqui pregando para vocês hoje, que bênção, que privilégio, tem um programa na Novo Tempo, legal. Sabe onde eu podia estar hoje, né? Vocês sabem? Nem pele tinha mais, era só osso. Primeira lição que Deus quis me dar. Não que eu tivesse, mas Deus quis falar assim, deixa eu trabalhar com você. E Deus faz isso com a gente. Quem você pensa que é? Ninguém é melhor do que ninguém. Primeira lição. Segunda lição que eu aprendi dessa história. É muito fácil a gente pregar. É muito fácil eu falar aqui de aliança, de compromisso com Deus. Eu senti Deus sussurrando para mim o seguinte: você vai falar para as pessoas terem fé todo dia, vai orar por elas, né? Eu quero ver se você tem fé. Porque falar é fácil. Falar que você vai orar. Porque tantas vezes a gente já chegou para as pessoas falando assim: olha, confia, Deus está cuidando. A gente fala isso, não fala? Não, confia, Deus está à frente. E quando é com a gente? Aí a coisa muda. Deus quis dizer assim: eu quero ver se você acredita para você poder falar para os outros. Terceira lição. Deus ouve a minha e a sua oração. Então esse Deus da aliança, Ele quer dizer para você nessa manhã, sabe o quê? Você não é melhor do que ninguém. Eu não tenho pedigree, mas eu ouço a tua voz. E se você for fiel aos meus mandamentos, aos meus estatutos, eu vou abençoar você. É o que Ele disse para mim, é o que Ele está dizendo para você também. Saia daqui lutando para permanecer ao lado de Deus, para renovar essa aliança, e Deus vai abençoar o seu lar. Você pode dizer amém? Deus vai abençoar o seu lar. Deus vai abençoar o seu lar. Deus vai abençoar você, porque Deus não muda. Eu queria que você se colocasse de pé, para nós orarmos, para nós falarmos com Deus. E que você abra o seu coração nesse momento. E que Deus te ajude a sair daqui na certeza de uma aliança renovada com Jesus. De uma nova aliança de bênçãos ao lado dele. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai de amor. Quem somos nós? Somos nada, somos pó. Mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos viu onde estávamos e nos escolheu para estarmos aqui. E o Senhor continua lutando por nós. E quantas vezes já erramos, mas nessa manhã nós queremos renovar a nossa aliança contigo. A aliança que deve estar cravada no nosso coração. E nos ajude, Senhor Deus, a permanecermos fiéis até o fim, para recebermos das tuas mãos a coroa da vida. Coloque humildade no nosso coração, nos coloque aonde nós devemos estar, que é aos teus pés. Não somos melhores do que ninguém, mas o Senhor conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça, e o Senhor nos ama, e por isso nós louvamos o teu nome. Colocamos em tuas mãos 3 coisas. Colocamos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos conflitos, as nossas angústias. Colocamos em tuas mãos também os nossos queridos, pais, filhos, netos, que estão perto ou distante de nós. Mas nós colocamos acima de tudo algo muito precioso que temos, que é o que podemos te oferecer. Nós colocamos em tuas mãos o nosso coração. Transforma a nossa vida, renova a tua aliança, mude a nossa história e nos salve. E salve o nosso lar, a nossa família, a partir desse encontro, dessa aliança, desse relacionamento que estamos fortalecendo contigo. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Saia daqui disposto e disposta a lutar por seu lar, por sua família, e ser um exemplo para eles também. Deus abençoe você. Amém.